Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Liziba, nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo Yesu, yo liziba, yo mwana na Nzambe, makasi. Ok, eu gostaria de falar hoje sobre a união dos crentes em todas as nações. 10 anos atrás, Deus apareceu-me em sonho e disse para eu começar esse ministério. E disse-me que o meu ministério ele iria usar para os últimos tempos. Deus revelou-me coisas que iam acontecer. Por exemplo, a paralisação das economias de todas as nações e que iam proibir os crentes de comprarem e vender. Amém? E outras coisas. Portanto, eu vou começar por uma escritura bíblica que é Atos capítulo 2, versículo 42. Amém? Que diz assim: E preservavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, digo, à medida que alguém tinha a necessidade. Diariamente preservavam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Amém? Portanto, nós vemos aqui que os crentes juntaram as suas economias, juntaram tudo, levaram nos apóstolos e os apóstolos distribuíam os recursos a toda a comunidade. Uma coisa que o Senhor me disse, ele me disse para começar uma comunidade, porque o que está a acontecer agora nesses últimos tempos, nós já não vamos poder operar de uma forma segregada, de uma forma separada, dividida. A pressão que as nações vão trazer sobre nós, a pressão que o anticristo vai trazer sobre nós, os crentes, vai ser tamanha que nós vamos ser obrigados a nos juntarmos para poder nos defendermos da melhor forma. Portanto, a operação da igreja, desde o início, foi sempre o desejo de Deus, que nós operássemos em comunidade. Amém? Mas, nesses últimos tempos, nós vamos ter que operar em comunidade. Nossos serviços, enfim, vamos passar a fazer em casas. Amém? Por causa do que é que os governos vão trazer sobre nós. Ok? Nós sabemos que a marca da besta, segundo a Bíblia, refere que aqueles que não tiverem a marca não vão poder comprar nem vender. Porém,
o Senhor me disse para que eu começasse a exortar os pastores, os apóstolos, os ministérios a investirem na agricultura, fazerem quintas, fazerem plantações, cultivarem. Amém? Há uma grande necessidade dos crentes começarem a produzir o seu próprio alimento, os seus próprios bens de consumo. Portanto, nós, como os crentes, vamos ter que fazer cooperativas agrícolas, cooperativas em todas as áreas que nós temos de bens e consumo. Amém? Nós não vamos poder mais confiar em governos ou instituições de governos. Amém? Nós vamos ser atribulados, vamos ser discriminados e, portanto, nós temos que, enquanto há um pouco de liberdade, nós temos que começar a preparar a infraestrutura que nós precisamos para sobrevivermos quando formos atacados, quando formos pressionados. Amém? Portanto, nós, em primeiro lugar, como já disse em outros vídeos, vamos ter que pôr, quando eu digo nós, os crentes, os ministérios diversos que existem nas nações, vão ter que unir-se, trabalhar como um só, pondo os recursos, tanto financeiro, material, humano, para nós podermos levantar as instituições que nós precisamos. Amém? Portanto, com esses recursos, nós vamos ter que levantar instituições, quer financeiras, instituições agrícolas, como empresas, cooperativas, enfim, na área também da indústria. Nós temos que produzir materiais na área da construção, nós temos que ter empresas de construção, enfim, nós temos que criar a nossa própria economia, nós temos que ser autossuficientes. Amém? Temos que ter escolas, por exemplo. Enfim, o que uma comunidade deve ter, nós temos que estabelecer esta comunidade em diversas nações. Amém? E para tal, temos que estar unidos. Eu já falei em alguns vídeos, né, no sentido de os ministérios ajudarem os irmãos a estabelecerem-se na área de negócio. O próprio ministério também ter negócios, esses negócios que são negócios para o coletivo, negócios para os irmãos, negócios para ajudar o ministério. Os nossos ministérios não vão poder continuar a funcionar na visão que funcionam. Nossos ministérios dependem mais de doações dos membros e outras instituições. Porém, nos últimos tempos, nós temos que ter as nossas próprias instituições. Nós podemos, instituições de negócios, empresas, financiar, os ministérios financiar projetos de caridade. Nós temos que ajudar os nossos próprios irmãos, aqueles que têm capacidade, têm dom, empreendedorismo. Nós temos que ajudar eles a estabelecer os seus negócios, estabelecer as suas empresas. Nós, igreja. Amém? Alguns irmãos pensaram que era mal, que a igreja não devia estar envolvida em negócio. Isso é errado, porque a Bíblia mostra que o apóstolo Paulo tinha negócio. O apóstolo Paulo era autossuficiente. Portanto, a igreja aqui juntou, conforme nós lemos em Atos 2, 42,
o povo cristão juntou os recursos, juntou todos os recursos para a igreja suprir a necessidade dos irmãos. Amém? Essa é a ideia básica, ideia fundamental dos últimos tempos. Amém? Portanto, eu exorto a todos os pastores em todas as nações, todos os apóstolos, evangelistas, para darem esta visão. Esta visão não é minha. Esta visão foi Deus quem me deu para exortar a igreja, exortar o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, eu tenho já contactado alguns pastores, alguns apóstolos em alguns países. E nós estamos nesta visão. Amém? Agora quero falar sobre o sofrimento do presente e a glória do porvenir. Amém? Vou falar mais centralizado na glória dos filhos de Deus. Amém? Diz assim em Romanos 8:18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Amém? Deixa interpretar essa passagem. Aqui diz que, no 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Portanto, os filhos de Deus são os únicos que andam com a glória de Deus aqui na terra. Os filhos de Deus são os supostos a transformar qualquer nação. Amém? E a Bíblia diz que até a natureza está expectante, à espera da glória dos filhos de Deus. Portanto, quando você já é batizado nas águas e no Espírito Santo, você carrega a glória de Deus, você carrega o poder de Deus dentro de ti. Você consegue falar coisas em existência. Portanto, os filhos de Deus em todas as nações são aqueles que são supostos a transformar as nações, a trazer paz. Por exemplo, eu sou angolano e em Angola estamos há mais de 45 anos de guerra. E muitas pessoas pensam que os políticos é que vão trazer paz. Mas não. Eu vos digo que quem traz paz em qualquer nação são os crentes, aqueles que têm temor a Deus, aqueles que oram a Deus e aqueles que servem a Deus. São esses que trazem paz. A tribulação nas nações, que traz guerras, que traz tumulto, que traz divisão, é um ato espiritual. Portanto, a palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes, contra as potestades do mundo espiritual. Amém? Significa que nós temos que lutar contra seres invisíveis, mas reais, que trazem dentro, no seio da sociedade, trazem guerras, trazem instabilidade, trazem conflito. Amém? Portanto, irmãos, nós temos poder, né? A palavra diz que Deus nos deu poder de pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Portanto, nós temos poder para destruir o poder da maldade no mundo espiritual que traz as guerras, que traz a corrupção, por exemplo, que traz os roubos, que traz os assassinatos. Esses atos é um ato espiritual, é um ato que tem origem no mundo espiritual. Amém? E esse ato somente é eliminado
com a oração. Portanto, como é que nós vamos lutar contra o anticristo? Nós vamos lutar usando a arma de Deus que nos deu, que é a palavra. Amém? Nós temos que jejuar, oração, meditação da palavra, pregar a palavra. Amém? Os ministérios têm que fazer libertar o povo. Por exemplo, às vezes um povo está sobre um jugo espiritual e que esse povo está nesta prisão, que não sabe até às vezes identificar o seu inimigo. E às vezes este povo se submete a um líder que é um líder macabro, um líder mau para o seu povo, mas esse povo continua compactuando com ele. Isto é um ato espiritual, meus irmãos, porque assim, o inimigo reina aqui na terra através de atos espirituais que eles fazem. Muitos desses líderes fazem atos espirituais, fazem pactos de sangue para terem o seu povo em cativeiro. E, portanto, somente os crentes podem libertar esse povo, porque os crentes são aqueles que entendem a palavra de Deus, entendem as coisas espirituais, usam as armas do Espírito, ou usam as armas espirituais. Amém? Portanto, irmãos, exorto-vos a todas as igrejas, todos os ministérios, os evangelistas, os profetas, a exortarem o povo, a orarem para que haja paz no nosso país, haja paz nas nações. Amém? Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba yo mwana na Nzambe, makasi ya basantu, olonga mote